Gravando, pessoal. A gente já está no capítulo 5 de 1 João. A gente já viu que tem um paralelo com o começo de 1 João com o Evangelho de João, que ele vai dizer, né, que no princípio lá era o verbo no Evangelho de João, e na primeira epístola de João ele vai dizer o que era desde o princípio. Então tem uma conexão. A linha de raciocínio de João é meio um pouco parecida com o Evangelho. Vai falar da natureza de Deus, do pecado humano, de Jesus Cristo na vida diária. Ele vai falar a crítica que ele faz ao gnosticismo. Só tem uns barulhos aí. Não sei o que tá fazendo barulho. Ele vai fazer uma crítica com uma heresia que tinha na época lá, que tudo que é do mundo, tudo que é palpável é ruim. Que o nosso corpo é ruim, que o mundo é ruim, a matéria, né? E João vai dizer que Jesus veio em carne e osso, que Jesus foi apalpado. Então, João, assim como a gente viu nas cartas de Paulo, vai trazer a questão da criação, vai retomar a questão de que Deus é o criador das coisas. Deus nos criou, Deus criou isso aqui. Às vezes a gente tenta se desconectar do corpo porque a gente acha que o corpo é pecaminoso, mas na verdade não. O que é pecaminoso é o que está dentro, né? O nosso ser é pecaminoso, a nossa moral é pecaminosa. O problema não está na matéria, é o que o João vai criticar lá, que tinha uma heresia na época que falava isso. Os gnósticos, né? A gente viu que não tem problema ter prazer nas coisas. A nossa esperança não está nas coisas, mas nós podemos ter esperança em Jesus e prazer nas coisas. Ele vai falar muito forte sobre o amor. Ele vai falar que a quem não ama é assassino, é pecado, é pecador. Vai para o inferno quem não ama, né? É mais ou menos esse, indo direto ao ponto que João está falando. Vai falar sobre o que governa o mundo. Tá perguntando? Perguntando. Dinheiro, poder e sexo. Exatamente. Ele vai falar Amor e tal. o sistema do mundo é dinheiro, sexo e poder. E antes de João e até hoje, depois de João, é o que continua mandando no mundo: dinheiro, sexo e poder. Ele vai dizer que a gente deve ficar longe do sistema do mundo, né? E é muito interessante isso, que o problema não está em a gente estar no mundo. Jesus fala: eu não rogo que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre do mal, que livre do mundo. Eu não peço que eles saiam do mundo, mas que o Senhor livre eles do mundo, dentro do mundo, entendeu? Não tem problema a gente estar aqui, até porque a gente estando aqui, a gente pode ler a palavra e pregar a palavra de Deus. A gente pode servir a Deus, a gente pode adorar a Deus aqui também. Então o problema não está em estar no mundo, mas nos dobrar ao mundo, nos conformar ao mundo. É o que João está querendo dizer, né? Que seria o pecado, né? Fazer isso. Ele vai falar sobre. Deixa eu ver aqui. A segurança que a gente tem de ter o Espírito, né? Que aí várias vezes ele vai citar. A gente já está quase entrando no capítulo 5 aqui. Várias vezes ele vai citar a questão de que quem tem o Senhor guarda os seus mandamentos. Várias vezes ele vai falar isso, assim como João, como no Evangelho de João, lá no capítulo 15, vai falar. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerem em mim, vocês me amam. Quem me ama é quem tem os meus mandamentos. Então, João vai parafrasear as palavras do Senhor Jesus, né? Então a gente chegou no último capítulo, no final da carta. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Deus, que está diante de nós, que nós possamos, Deus, nos esvaziar, Deus, de nós mesmos e nos encher do teu espírito, que a gente possa, Deus, entender, Deus, o que João escreveu para os seus leitores naquela época e o que isso, Deus, significa para nós. Nos ajuda, nos livra do erro, nos dá atenção, Deus, para não pular nenhuma parte importante. Em nome de Jesus, guia, Deus, os nossos pensamentos. Amém. Amém. Então vamos lá. Lembrem que Jesus falou assim, né? Estas coisas, lá em João, que todo mundo está lendo esse versículo agora por causa da... Todo mundo está lendo esse versículo por causa da pandemia do coronavírus, né? Eita, 16:33.
Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor Jesus. Ele está dizendo que a gente vai vencer o mundo? Não. Não. Sim ou não? Não. Sim. Porque ele está dizendo assim, ó, eu venci o mundo. A gente vê lá no Apocalipse o quê? Que se a gente estiver no time de quem ganha, nós somos Ganhadores. vencedores, né? A gente vai vestir branco igual. Então ele está dizendo que não tenham medo, eu venci. Se ele venceu, se a gente estiver conectado nele, a gente vai vencer. Beleza? E aqui vai ficar muito, muito claro, muito claro. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Esse gerou aqui a gente tem que ter cuidado. Jesus foi gerado no ventre de Maria, mas Jesus é Deus e ele sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus, lá no Gênesis. Quando a gente lê que no princípio criou Deus, no princípio Jesus estava lá. Então, esse gerou não é que Jesus teve algum momento que Jesus não existiu. Não. Ele sempre existiu, mas ele foi gerado no espaço-tempo no ventre de Maria, da Virgem Maria, tá? Quem ama aquele que o gerou, o Pai, né? Também, ou o Espírito, porque dizem que Jesus foi nascido do Espírito, né? Dizem não, a Escritura fala, né? Nisto é nascido dele. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Então nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quais mandamentos? Amar o próximo. Amar o próximo e amar a Deus. Isso. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O Thales caiu? Caiu, né? Caiu. Tá. E os seus mandamentos... Aqui, ó, essa frase aqui, ó, tá conectado com o meu fardo, o meu vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Lembra? Uhum. Bah, deu uma loucura aí, meu. Uma espaçonave. Esse, ó. Ô, meu irmão, 11h30. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Sobre vocês, aprendam de mim, porque sou manso e humilde. O meu jugo é suave e o fardo é leve. Aqui João está falando que os mandamentos não são difíceis de guardar. Ele está dizendo assim, ó, amar não é difícil. Se tu tiver o Espírito, amar não é difícil. É isso que João está querendo dizer. Aquele que tem o Espírito ama. Beleza? E é o amor esse mesmo que vocês estão pensando. Amor de sacrifício, amor de se colocar à disposição para o próximo ser servido. É esse amor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ó. Tá vendo? Nós somos mais que vencedores, porque Jesus é o vencedor. Nós cremos em Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A salvação vem pela fé. A vitória vem pela fé. Fé no quê? Fé na minha fé ou fé em Jesus? Fé em Jesus. Fé em Jesus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Que Jesus é o Filho de Deus? Vou botar aqui, peraí. E daí ele fala assim, ó. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Por que vocês acham que ele fala que ele veio por meio da água e do sangue? Tá. Eu vos batizo com água. Lembra? Aham. Quem falou isso? O João Batista. É João Batista? Eu batizo com água para
Fala aí, meu. Pelo amor de Deus, meu. Ele vai batizar com fogo, é um negócio assim. É um negócio. Não, para. É esse caminho. Hã? É nesse caminho que ele vai batizar com fogo. É que eu batizo com água e porque depois virar alguém que é mais importante que eu. Isso, E a batizar com. tá colando? Não, claro que não. Tá lembrando de cabeça? Tô. Aí, ó. Ele vai dizer assim, ó. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A passagem que ele está falando aqui, ó, que Jesus veio em água e sangue, ele está falando assim, ó. Jesus veio em água. Batismo, provavelmente, né? Batismo de João Batista. Batismo de arrependimento. Nós todos aqui somos batizados. Todos, né? Todos somos batizados em água. Mas nós somos batizados em sangue? Sim, por causa que nós somos salvos. O batismo com sangue significa perdoar os pecados. Então Jesus veio por água e por sangue. Ele não somente veio com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, se nós temos perdão dos nossos pecados, é por meio do sangue. A Bíblia vai dizer que não tem perdão sem derramamento de sangue. Então, Jesus, pagando o preço com o seu sangue, nos perdoa do nosso pecado. Nós nos arrependemos e Deus perdoa o nosso pecado. Beleza? Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Essa parte deu para entender? O Espírito Santo, a água para arrependimento e o sangue para perdoar os pecados. Né? E eu falei isso também nas cartas de Paulo. Quem tem o Espírito está garantido, meu. O Espírito ele vai fazer o trabalho. O Espírito vai nos convencer do pecado, o Espírito vai nos dar o fruto, o Espírito vai nos mover, nos apontar o erro, entendeu? A gente estava falando aqui, o Thaleson e o Godoy não estavam, nessa parte que é muito importante, ó. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os mandamentos de Deus, amar Deus e amar o próximo, não são difíceis de guardar. É um fardo, um jugo suave e um fardo leve. Amar é um jugo suave e um fardo leve. É isso que João está querendo dizer aqui. Aquele que é nascido do Espírito ama. Quem não é nascido do Espírito odeia e é assassino. Lembra disso, que é o João que fala. E nós somos vencedores por meio da fé. Mais do que vencedores, né? Seguindo aqui, versículo 10, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, tem barulho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, olha aí, ó. Se tu acha que tua salvação vem por outro meio que não seja o meio da fé e do sacrifício de Jesus, tu faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu pergunto para vocês, qual que é o pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que isso significa? Zombar de Deus. Eu acredito. Falei. A obra de Jesus foi por meio do Espírito? Não, acho que não. Foi. Eu acho que sim. Primeiro, ele nasceu do Espírito. Ele foi gerado no Espírito no ventre de Maria. Lembra do credo de Nicéia, o credo niceno? Eu não. Ó, meu, o pastor leu lá no culto, meu. O primeiro credo lá, o credo dos apóstolos, meu. Vai dizer No que de domingo? no culto de domingo. Aí, ó. Não olhei. Vocês querem que eu leia em grego aqui? Não entendo nada de grego. Rapidão. Aqui, ó, peraí.
Tarari. Hein, olha só, meu. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que, olha, meu, ou que ele é de substância ou essência diferente do Pai, ou que é uma criatura, ou sujeito a mudança, ou transformação, todos os que falem assim são amaldiçoados pela Igreja Universal, né? A Igreja dos Apóstolos. Cara, onde que diz que por meio do Espírito ele se encarnou pelo Espírito Santo? No seio, beleza, isso aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Ah, ele nasceu do Espírito. Lembra que quando o anjo apareceu para Maria e falou assim, tu és a bem-aventurada e do Espírito tu darás a luz? Não foi por meio do sexo com José, foi por meio do Espírito. Então toda a obra de Jesus foi por meio do Espírito. Aí os fariseus, o que eles diziam? Tu tem demônio. Lembra? Tu tem demônio. O que tu faz é por meio do Satanás, do Beelzebub. Aí Jesus fala, esse tipo de pecado não tem perdão. Quer dizer que a minha obra não é do Espírito. Que é, resumidamente, é dizer, eu não creio em Jesus. Não crer em Jesus é o que vai tirar a tua vida eterna. Entendeu? A salvação está na fé em crer em Jesus, no sacrifício de Jesus para ter a vida eterna. E quem crê tem a vida eterna. Beleza? Aí ele diz assim, ó. Aí ele vai dizer exatamente sobre esse outro tipo de gente. Tem os crentes e os não crentes. No mundo só tem dois tipos de gente, os crentes e os descrentes. Os justos e os ímpios. Só tem dois tipos, não tem outro. Não tem os do meio, entendeu? Eu vou botar aqui, ó, peraí. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que terão A vida. Eterno. no presente. A gente vai ter a vida eterna ou a gente tem a vida eterna? É isso que a gente No tem. presente, eu tenho a vida eterna, eu tenho certeza de que eu vou ser salvo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos, aí a gente falou sobre isso aqui também Tu tem tudo que tu quer, lembra que a gente falou sobre isso? Aham. Ah, mas como assim eu tenho tudo que eu quero? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Porque o que a gente faz? A gente pede aquilo que não convém. Lembra que a gente falou sobre isso? Uhum. Ah, eu quero um videogame, eu quero um videogame, eu quero um videogame. Aí tu não tem videogame. Aí tu, sei lá, mudou o foco, tem Deus como primeiro lugar, aí tu tem videogame. Daí tu pensa assim, bah, cara, que legal que eu tenho videogame. Ah, mas tipo, Deus pra mim é tudo. Deus tá em primeiro lugar pra mim. Então, eu ter videogame, eu não ter videogame, beleza. Eu vou ter, se eu tiver, eu vou aproveitar. Se eu não tiver, eu não vou fazer na minha vida um inferno porque eu não tenho. Então, a gente até falou, eu tava olhando os vídeos que a gente já gravou, eu perguntei pro Matheus, acho. Jesus tinha tudo que ele queria na Terra? Fala aí, Matheus. Que eu me lembro, eu falei que não, que ele não tinha tudo, por causa que eu pensei mais nos bens materiais, mas você falou, não, ele tinha tudo, porque Ah, eu Deus lembro. Ele tinha. Porque a vontade dele era fazer a vontade do Pai, lembra? Ele não tava nem aí para comer, para vestir, para beber. O negócio dele era fazer a vontade do Pai. Então, tudo que ele queria, ele tinha, porque o que ele queria era fazer a vontade do Pai. Beleza? Que vai estar conectado com a questão do pedir, pedir e dar-se-vos-á. Aí o cara pensa, pô, mas eu peço, 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 nunca ganho. Mas tem outra passagem que diz, se tu pedir cobra, o teu pai que é bom não vai te dar cobra, vai te dar pão. É mais ou menos isso que está escrito lá. Tu não vai ganhar o errado que tu pede, porque o teu pai é bom. Entendeu? Verso 15. Vai até o 21. 15. Ó. Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Beleza? Aqui ele também está conectando com a questão da salvação, né? Se tu pedir para ser salvo, tu vai ser salvo.
Tá ligado? Se tu clamar, ele vai atender. Aí ele larga essa aqui, ó. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, então tem pecado que leva à morte. Pedirá, em oração, né? E Deus dará vida a esse irmão. Ele tá dizendo, tu viu o cara cometer um pecado, tu ora por ele, intercede por ele. Ah, Deus, perdoa. Ah, Deus, ajuda o fulano. Deus dará vida a esse irmão. Arrependimento, né? A Cecília acordou, acho. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Qual que é o pecado que leva à morte? É Jesus. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é não aceitar o sacrifício de Jesus. Falar que o sacrifício de Jesus não vale. Não tem crédito. Há pecado que leva à morte. E por esse não digo que se deva pedir. Ele tá dando assim, ó. O João tá dando uma dica, entre aspas. Eu não estou ordenando que vocês orem para quem não acredita em Jesus. Para quem nega o sacrifício de Jesus. O discípulo do amor está dizendo, há pecado que leva à morte. E por esse não digo que se deva pedir. Tá entendendo? Por esse tipo de gente, ele está indicando que se não se deva pedir. Alguém vai dizer, nossa, como o João está sendo duro. Mas é o que está escrito aqui, tá? Eu até vou ler o comentário desse, 16. João deixa em aberto a possibilidade de orar. Não tá escrito isso. Não digo que se deva pedir. Eu acho que é... Peraí. Nesses casos, o melhor a fazer seria orar por arrependimento. Tá escrito aqui, tá? Tipo assim, não se deva pedir, não é uma obrigação. Mas ora igual, entendeu? É mais ou menos isso que tá escrito. A pessoa não quer Jesus, ora igual, mas não é um dever, vamos dizer assim, entendeu? Mas, tipo assim, pensa no pior tipo de gente, né, meu? Gente que naquela época, tu imagina, pô, o apóstolo João tá falando contigo, tu tá querendo negar, entendeu? Tu tem problema na cabeça, né? 17. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. Ó, tem pecado que leva à morte. E tem pecado que não leva à morte. Os pecados que levam à morte, a saber um só. Negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio, que ele encarnou, que ele morreu numa cruz para nos salvar do nosso pecado, que ele ressuscitou. Beleza? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aqui, essa frase que a gente queria desde lá do início, lá, que ele está sempre batendo na questão do aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Então eu tenho pecado. Mas aquele que vive em pecado não se converteu. Opa, tá, mas eu tenho pecado, mas eu não vivo em pecado. Que a gente tem falado, a prática do pecado não é um estilo de vida do cristão. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós temos falhas, mas a gente não busca falhas, beleza? Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Olha, quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno, o diabo, não pode tocar nele. O diabo não pode tocar em nós. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. E agora a frase mais, tipo assim, pô, ô João, tu nos ensinou a olhar o mundo, né? A olhar o mundo de maneira que a gente pode dizer que nem tudo é ruim, que as árvores não são pecaminosas, que o nosso corpo glorifica a Deus, que a criação dá glória a Deus. Aí tu me larga uma frase dessa: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí tu diz assim, pô, João, acabando a carta aqui, agora tu me vem com uma frase dessa, parece que é o contrário do que tu acabou de me ensinar. Mas o que ele está querendo dizer aqui? O sistema do mundo, sexo, dinheiro e poder. Não vos conformeis com este mundo. O que seria não vos conformar com este mundo? Com as árvores, com a criação, com a internet, com esse computador, com a vida sexual que eu tenho com a minha esposa, com a criação dos meus filhos? É claro que não. O que jaz no maligno o mundo inteiro é o sistema do mundo inteiro. Entendeu? Uhum. Isso jaz no maligno. Por detrás de um sistema ideológico, sexo, dinheiro e poder. É essas três coisas, entendeu?
Isso inteiramente pertence ao diabo. Inteiramente pertence ao diabo. E para finalizar, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio. Olha lá. Jesus já veio. E nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. O Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecer quem é o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? E nós estamos naquele inseridos que é o verdadeiro. Apocalipse vai dizer verdadeiro, vencedor, né? Vitorioso, justo, santo, em seu Filho, Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós estamos em Deus, o verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Ponto, ponto. Este é o verdadeiro Deus. Alguém vai me perguntar assim, tá, mas o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Os três. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Última frase da carta. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Tipo assim, entendeu Deus? Entendi. Tu tem que entender o que é o ídolo. Sexo, dinheiro, poder. Sistema do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Isso é idolatria porque não está colocando Deus em primeiro lugar. Beleza? Uhum. Cecília tá enlouquecida, né? Vamos bater um print aqui, peraí. Vamos pro print. Faz certinho, hein? Vai. Foi. É isso aí, gurizada. Uma pergunta. Mais uns 3 dias a gente mata todo o Gênesis. Vamos dar ali. Fala, Matheus. Ô, Glória. Fala, Tá, Matheus. eu tenho uma pergunta. Tipo, quando tu fala que, tipo, tu adora alguma coisa, tá, tu tá colocando essa coisa em primeiro lugar. Mas Uhum. quando tu pega e fala que tu ama alguma coisa, tu também tá idolatrando, tipo, sei lá, exemplo, eu amo chocolate. Eu tô idolatrando Não. aqui. Tu lembra que a gente já falou sobre isso nos teens? Tem vários tipos de amor. Lembra que a gente já O falou sobre isso? ágape. Sim, o ágape e tal. Não lembro todos os nomes, mas eu lembro. Tem como tu amar coisas, tem como tu amar teus amigos, tem como amar uma mulher e tem como tu amar no sacrifício de Deus. Tu tem como amar Storge, Ágape, Filéu e Eros, né? Que é o do sexo. Eros. Entendeu? Não é pecado tu dizer que tu ama cheeseburger, entendeu? O que é pecado é tu fazer a tua vida inteira, que nem um dos ídolos que eu tenho é o café preto, entendeu? Eu colocar o café preto, tipo assim, meu, não posso ficar sem café preto. Meu Deus, meu. Porque daí se torna um vício e me rouba do primeiro lugar, entendeu? A minha vida fica toda voltada pro café preto, entendeu? Tá entendendo? Se for ler o que o Godoy botou aqui, 1 João 5,14. Sobre pedir a vontade de Deus, eu lembrei muito de Romanos 7,15, que aqui em 1 João nos é mostrado que se pedirmos a vontade de Deus, temos o pedido atendido. Porém, em Romanos é mostrado como somos falhos e nos rendemos à carne, muitas vezes, e acabamos fazendo mais difícil que é o contrário. Exato. As coisas vão estar sempre conectadas com a questão da carne militando contra o espírito. O espírito vai querer a vontade de Deus e a carne vai querer o que é contra a vontade de Deus, né? Muito isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ferronato, João, Thalisson. Uhum. Vou parar aqui.